Salve, salve, devoto! Estamos ao vivo aqui pra você. Deixa o like, se inscreva e não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de BetBet. Aqui você ganha muito mais. Afinal de contas, a nossa ODD é a maior do mercado, ou seja, a aposta feita aqui é a que paga melhor pra você. O link encontra-se na descrição desse vídeo. Não perca a oportunidade de fazer aquela grana extra. E falando de grana extra, quer fazer grana de extra de verdade? Então vem com o Lobo da Bet. Somos uma banca de especialistas em apostas esportivas, ou seja, nós mandamos todas as dicas para você no nosso grupo de Telegram. O que você vai fazer? Você vai copiar e colar. Não tem mais pra fazer nada. Você trabalha pouquinho, é renda extra no seu bolso. Então, se você tá procurando uma renda extra de verdade, trabalhando pouco tempo e, cara, investindo devagarzinho para fazer o seu cash lá, vale a pena, é com a gente, com o Lobo da Bet. O link está na descrição do vídeo, não perde tempo não, vem fazer uma renda extra. Clica aqui, ó, dá uma oportunidade de conhecer o nosso trabalho e Gerencianet, o banco digital do empreendedor. Nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas de controle de gasto e um clube de associados com uma rede ampla de desconto no Brasil afora. E ó, não cobramos mais taxa na emissão de boleto, isso mesmo que você escutou. Sabe aquela taxa na emissão de boleto que você tem que pagar toda vez, ou você passa o seu custo para o cliente, chega, a Gerencianet não cobra mais essa taxa. Baixe gratuitamente o link agora na descrição. Quer patrocinar o canal Alvinegro? Passar aqui no banner, aqui que seja, me procura no meu WhatsApp aqui, ó, o link tá na descrição. Galera, vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela. Notícia absurda. Calil processa, vai melar a SAF. Pandemônio no Galo. Senhoras e senhores, vou pegar desde o início para explicar para vocês o que tá acontecendo e vou até o final aqui, então você vai entender todo o contexto, tudo que está acontecendo, e aí cada um tem sua opinião e você pense o que você achar melhor e ao final darei a minha. Senhoras e senhores, o que está acontecendo é o seguinte, Alexandre Calil, o que acontece é o seguinte, o estádio da Arena MRV, ele foi definido lá nos idos de 2017, que ele se chamaria, o nome normal dele, né, igual o Mineirão chama Magalhães Pinto, o governador Magalhães Pinto, se chamaria Elias Calil. Tá? Em homenagem ao pai do Alexandre Calil, Elias Calil, que foi um presidente do Atlético. Bom, passado-se o tempo, a obra da Arena MRV foi ultra mega encarecida pela Prefeitura de Belo Horizonte e se criou um ranço por certa parte de torcedores, dirigentes e tudo mais com Alexandre Calil. Perfeito? Perfeito. Passado-se o tempo, o nome da Arena se tornou Arena MRV, o nome comercial, como ela deve ser chamada. E o tempo foi passando, a vida foi andando, a vida foi correndo e tudo mais e tal. Quando foi eleita esse novo conselho do Atlético, foram eleitos 150 conselheiros e esses 150 conselheiros, depois de eleitos, votaram para eleger o presidente do conselho, no qual foi eleito Ricardo Guimarães e Renato Salvador como vice. Perfeito até aí? Perfeito até aí. Segundo o próprio Ricardo Guimarães, tem vídeo aqui no canal de uma entrevista exclusiva do canal Alvinegro com o Ricardo Guimarães e tem a minutagem dessa entrevista, ela é grande, mas tem a minutagem, só você abrir a descrição e clicar onde você quer, que você vai direto no minuto. O Ricardo Guimarães nos informa que foi colocado na mesa dele, tá certo, através de outros conselheiros, um requerimento para que o estádio do Atlético não se chamasse Elias Calil. E o motivo foi que na votação no qual se chamou o estádio de Elias Calil, aquela votação era irregular. E o motivo apresentado para que aquela votação fosse irregular é o seguinte, que na chamada para votação, ou seja, quando você chama os conselheiros para irem votar, quando você chama os conselheiros do Atlético, repetindo, para irem votar algo dentro do Atlético, aquele tema tem que estar na pauta. Ele não pode ser colocado na hora, ou seja, aquilo só terá validade, aquela aprovação só terá validade se antes, quando os conselheiros foram chamados, eles tiverem lá a chamada. E segundo esses mesmos conselheiros que colocaram essa demanda na mesa do Ricardo Guimarães, não houve essa chamada, que aquela reunião era uma outra reunião para definir uma outra coisa, e aí foi chamado a loco isso daí, foi chamado a questão lá na hora da reunião, e se votou. Então, que é ilegal, porque não estava na chamada principal. Perfeito. E por que essa chamada principal é tão importante? Só para pegar aqui, que isso eu conversei com outros conselheiros, não com o Ricardo. O que os outros conselheiros me falaram? Que aquilo ali é o que define se você vai votar ou não. Ah, o orçamento não, que votarem lá, para mim tá legal. Não, isso aqui eu quero ir votar. Então, se não tiver lá, na listinha lá do que vai ter votado no dia,
você pode optar por ir ou não. E mediante isso, né, segundo o conselho, e detalhe, isso está no Estatuto do Galo. Então, perfeito. Então, a chamada, né? Não houve a chamada para votar o nome da Arena MRV e diante disso, aquela votação era ilegal. Então, Ricardo Guimarães chamou todos à votação. Perfeito? Perfeito. Quando houve ali quando estava chegando, faltando 1 ou 2 dias para a votação, salvo engano, um dia antes, um dos conselheiros, o Sérgio Utchen, eu não sei falar o nome dele, perdão, delegado, inclusive, ele foi no programa do Fael e fez uma denúncia, na qual a denúncia dele trabalhava a ideia de que, isso foi numa segunda-feira, a votação era na terça, tá? Que a ideia de que aquela reunião era ilegal, ela não deveria acontecer, pois existia em torno dos 150 conselheiros eleitos, 40 a 50 conselheiros que teriam sido eleitos de forma irregular. Consequentemente, se esses eleitos, né, 50, estavam lá votando e eles foram eleitos de forma irregular, eles não poderiam ter eleito Ricardo Guimarães presidente do Conselho. Ou seja, que a votação para a eleição dos conselheiros era nula e, consequentemente, a votação para a presidência do Conselho Deliberativo também seria nula. Bom, mesmo assim, foram lá na terça-feira votar, o Calil foi ao púlpito e desceu muitas bravatas, muita coisa, falou coisas que, na minha opinião, nem deveria ter falado, mas ele é livre, ele falou o que ele bem entende, né? Ele é um ser humano que fala o que ele quiser. Bom, dito tudo isso, que ele disse tudo que ele queria dizer, né? Ele avisou que devolveria o Galo de Prata, devolveria todas as encomendas, todas as premiações que ele tinha ganhado, e que ele, ao final, virou para o Fredinho do Globo.com e disse claramente, e isso foi interessante, que tudo que esse conselho votasse estaria ilegal, pois esse conselho era ilegal mediante os fatos que apresentei para vocês aqui atrás, tá certo? E aí, hoje, o Calil entrou com uma notícia crime, isso mesmo que vocês escutaram, contra Sérgio Coelho, presidente do Galo, e também contra o Ricardo Guimarães. Antes de eu continuar, quero te convidar para comprar a minha rifa aqui do canal. Por apenas R$10 você concorre a 2 camisas oficiais do Galo, a preta e a branca, tá certo? Sensacional, é tudo online, é no site Rifatec, você compra online, paga por Pix, cartão de crédito, débito, do jeito que você quiser, você pode comprar quantos bilhetes você quiser, o próprio site informa você se ganhou ou não, é muito legal a rifa, então assim, não perde tempo, compra que você vai me dar uma moral muito grande, eu tô precisando. Continuando, aí o Fredinho Ribeiro escreveu uma matéria completa no GE, e aí eu vou pegar a matéria dele tá aqui, eu vou pegar os principais temas que ele colocou, o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, a notícia crime que foi feita pelo Alexandre Calil, foi na figura do presidente Sérgio Coelho, presidente do clube, e Ricardo Guimarães, presidente do conselho. No caso do Sérgio Coelho, ele é trazido a denúncia por ser o responsável por definir os registros de chapas nas eleições de conselheiros, de acordo com o Estatuto Social do clube. Ou seja, o Sérgio Coelho estaria aí sendo indiciado criminalmente, uma vez que ele anuiu com aquelas chapas que lá atrás eu disse para vocês que, segundo o Sérgio Utchen, ilegais, pois os conselheiros não... e por qual que é o motivo da ilegalidade? O argumento utilizado é o seguinte, que para você ser conselheiro do Atlético, você tem que ter 2 anos de cota do clube. Só que um dos argumentos usados por essa diretoria é que todos os outros, o Lázaro que fez, o Groupen, entre outros conselheiros que reclamaram que esses conselheiros foram eleitos sim, eles também foram eleitos assim, porque o que eles falam é que se a cota tiver mais de 2 anos e você comprar a cota, você já pode concorrer ao conselho. Se não, você não pode concorrer ao conselho. Então seria mais ou menos por aí o motivo da ilegalidade deles estarem ilegais, tá? E aí ele fala que foi por isso, né, que o Sérgio Coelho foi chamado, porque ele autorizou que essas pessoas que estariam concorrendo de forma ilegal, segundo eles e tal. E o advogado disse o seguinte, a gente está pedindo que o MP peça toda a documentação que lastreia as candidaturas e aí verificar se o conselheiro nessa situação e se houve ou não crime, ainda está em uma fase incipiente. Estamos pedindo que investigue. Quem falou isso foi o Tarcísio Mendonça, advogado Alexandre Calil. E aí, cara, diante desse cenário todo, né,
é dado um prazo aí para poder recorrer. O Atlético trabalha dois argumentos. O primeiro argumento que o Atlético trabalha, senhoras e senhores, é que você, para impugnar uma candidatura do pessoal, você tem um prazo de 5 dias depois da eleição, e que não foi feito dentro do prazo, então não há que se falar. E que isso é uma prática usual do Atlético, que todos os conselheiros, desde agora até 2008, inclusive, grandes conselheiros do Atlético, que hoje inclusive são conselheiros beneméritos, foram eleitos assim. Então, isso nunca foi um problema dentro do Atlético e que sempre se utilizou disso. É como se fosse uma jurisprudência. Foi sempre um fato que aconteceu que nunca houve problema nenhum. Bom, agora é esperar, né, o Ministério Público se vai acatar ou não, né? Provavelmente deve acatar e ver o que vai acontecer na cenas dos próximos capítulos. Pode melar a SAF? Óbvio, porque esse conselho é que vota a SAF. Se esse conselho está ilegal, essa mesa diretora está ilegal, toda a SAF pode ir por água abaixo. Votação de orçamento, tudo que foi votado desde a eleição do presidente Ricardo Guimarães e desses conselheiros em diante seria ilegal. Então o Atlético tem que resolver isso rapidamente. Vamos ver se o Atlético vai soltar uma nota oficial, vamos ver o que o Atlético vai dizer sobre o tema. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que se grandes nomes do Atlético, como Lázaro, que é um cara que ajudou o Atlético a vida inteira, e outros que ajudaram a vida inteira, foram eleitos dessa mesma maneira, e eles estão hoje conselheiros beneméritos e tal, então não vejo problema nenhum. Tá certo? Não vejo problema nenhum desses caras, desse uso e costume continuar. Porque se lá atrás foi feito, por que só agora que não agrada que vai acabar? Então quer dizer que agora que não agradou o Calil ele vai tirar, mas lá atrás, quando agradou ele, eleger grandes nomes, pessoas que realmente também estão ajudando, como esses devem estar ajudando, aí eles não vale esse, vale, ou seja, 2 pesos e 2 medidas? Então, assim, na minha opinião, não tem nada a ver. Eu acho que isso tudo é por conta de uma briga política no Atlético e, vamos falar a verdade, eu tô do lado aqui, e eu tenho lado mesmo, eu tô do lado do Atlético. E do lado do Atlético quer dizer que eu tô do lado do Rafael Menin, do Rubens Menin, dessa turma. Sabe por quê? Porque eles que estão tirando o Atlético da lama. Conversem com o Sérgio Sete Câmara para ver onde que o Atlético estava, a lama que ele encontrou o Atlético. Inclusive, vou ver se ele quer dar uma entrevista aqui pro canal para ele contar da forma vexatória que ele encontrou o Atlético, financeiramente e tudo. Vocês vão entender como é que o Atlético tava. Então, assim, esses caras estão salvando o Atlético de uma falência total, vão tornar o Atlético SAF, estão entregando uma arena do espetacular mais moderno do Brasil e tem gente que quer acabar com isso. É incrível como o ego supera tudo. É incrível como o ego do eu é o melhor. Porque se tá fazendo isso porque acha a SAF ruim, sabe o que tem que fazer? É ir lá e questionar. Falar, ó, a SAF é ruim por isso. Olha, essa SAF é uma porcaria por conta desse negócio aqui, por causa desse outro negócio aqui, por conta desse outro negócio aqui. E prova que se os argumentos forem bons, a SAF vai embora. Você acha que vão fazer a SAF? Não vão, a torcida quebra tudo. E essa torcida tem poder, irmão. Então, assim, é o meu pensamento. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho de notificação. Meu muito obrigado e fique com Deus. Valeu!